Então, a gente vai falar sobre custos hoje. O que são esses custos? Custos é a compensação, né, que os donos, as pessoas que oferecem os fatores de produção, recebem, né, os valores que eles recebem, ou essa compensação, para que eles continuem oferecendo esses fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Na economia clássica, nós tínhamos fatores de produção como terra, capital e trabalho. E isso foi válido até o início da Revolução Industrial. Tanto que Thomas Malthus escreveu a sua obra e que gerou a teoria malthusiana, de que a população crescia numa proporção geométrica e os alimentos numa proporção aritmética, que era o que realmente se observava no período pré-revolução industrial, e que com o avançar do crescimento da população, mais terras de baixa fertilidade seriam incorporados ao sistema produtivo, e no futuro nós teríamos uma ausência de alimentos. Só que com o advento da Revolução Industrial se desenvolveu um outro fator de produção, que é a tecnologia. Então, os médicos veterinários, zootecnistas, agrônomos, químicos e outros biólogos e outros profissionais de diferentes áreas, né, desenvolveram tecnologias que proporcionaram um aumento numa produção numa escala muito maior do que da população. Mas aí a gente se questiona hoje, pois por que tanta gente passa fome? Na realidade, nós temos uma falha na distribuição desses alimentos, né, e não na produção em si. Quanto mais nós produzirmos, maior a oferta, menores são os preços, né, e isso melhora a distribuição desses bens. Então, se nós continuarmos a aumentar a produtividade por área, nós teremos no futuro aí um número menor de pessoas sem que não tenham acesso à alimentação, ou seja, mais pessoas com acesso aos alimentos, porque se tornam mais baratos. Se nós formos comparar hoje a quantidade de pessoas que têm acesso a uma alimentação adequada em relação ao que havia há 60 anos, nós vamos perceber que houve uma evolução bastante considerável. Quais são os tipos de custos que nós vamos discutir nessa disciplina? São custos diretos, indiretos, fixos, variáveis, o custo total, e nós vamos falar um pouco sobre custos operacionais, embora nessa disciplina a gente praticamente não os vá usar. E a gente vai ver o motivo logo a seguir. Custo direto, o que é isso? É um custo de desembolso para aquisição de recursos, né, que serão empregados diretamente na produção de um insumo. Neste, o custo de oportunidade é igual ao preço do próprio insumo. O que significa isso? Por exemplo, vocês adquirem um tomógrafo para fazer exames de diagnóstico por imagem, né, fazerem diagnóstico por imagem. Esse é um custo direto, né? Ele, além de ser um custo direto, ele é um custo contábil, porque houve um desembolso real. E qual é o seu custo de oportunidade? Neste caso, ele é o próprio bem, é o próprio produto. Então, se você comprou um tomógrafo por R$500 mil, o custo de oportunidade dele será R$500 mil. E o que seria esse custo de oportunidade? O custo de oportunidade é um custo não contábil. O que significa ser um custo não contábil? Ou seja, é um custo que nós medimos para avaliar o desempenho econômico daquela atividade, porém, ele não faz parte do relatório contábil da empresa. Então, hoje, toda decisão gera um custo de oportunidade, né? Hoje e sempre. Vocês, neste momento, estão incidindo em um custo de oportunidade no momento que estão prestando atenção nessa minha aula, e na nossa aula, perdão,
e não estão fazendo uma outra atividade que os remunere. Agora, se nós tivermos algum dos nossos colegas aqui que está no seu emprego e apenas abriu o Google Meet e não está assistindo a aula, ele não está tendo um custo de oportunidade em relação a essa aula, porque ele está sendo remunerado neste momento realizando outra atividade. Agora, se vocês estão aqui assistindo essa aula, vocês deixam de fazer alguma outra coisa. Então, vocês tinham uma alternativa, poderiam estar trabalhando em algum lugar, tendo alguma renda. Então, imaginemos o seguinte, que vocês estão aqui tendo um custo por hora de R$15, né? Como assim R$15? Não estou gastando. Não está gastando. Mas você poderia estar num emprego que pagasse R$15 a hora. Como o nosso encontro síncrono deu 1h30, vocês teriam, então, um custo de oportunidade para essa aula de R$22,50. Por que, então, estou nessa aula? Por que vocês estão fazendo um curso de graduação? Enquanto poderiam estar recebendo hoje um salário de R$1.500, R$1.100 por mês. Por que vocês acreditam que, no futuro, este se tornará um investimento? Por isso que nós aceitamos custos de oportunidade. E os custos de oportunidade sempre serão gerados. Na medida que vocês aceitarem um emprego depois de formados, digamos, por uma remuneração de 5, 8 mil reais, vocês estão abrindo mão de alguma outra oportunidade. Isso, professor, eu tive uma oportunidade aí do salário de 8 mil reais, mas eu optei por 6. Então, seu custo de oportunidade é 8. Mas por que optou? Porque a possibilidade de crescimento e aprendizado neste emprego de 6 mil é maior do que no de 8 mil. Então, você abriu mão de 2 mil reais. Essa tende a ser uma decisão na economia neoclássica puramente econômica. Só que, na realidade, a gente sabe que não funciona assim. Que nós, pela economia mais atual, nós sabemos que outros fatores estão relacionados, né? Nós temos uma racionalidade limitada na decisão, né, que ela é limitada pela nossa capacidade cognitiva, pelo número de variáveis que a gente consegue observar e pela nossa experiência. Então, gravem isso. Quais são os principais elementos que levam a uma racionalidade limitada, e ela está implícita toda decisão. Nós jamais tomaremos uma decisão perfeita, porque sempre estaremos limitados em algum desses elementos, mesmo que vocês tenham 50 ou 60 anos de profissão, vocês ainda terão algumas limitações, nós todos teremos, né, em função das variáveis que a gente não consegue observar, ou de uma limitação momentânea da análise cognitiva, ou da experiência insuficiente. Então, são esses 3 principais elementos. O custo indireto são despesas não relacionadas a um bem específico produzido pela empresa e que precisa sofrer rateio. Aqui não deveria ter esse ponto, certo? Por exemplo, vocês têm lá uma clínica em que há vários serviços que são prestados. Vocês têm um serviço de consulta médica, vocês têm serviços de pernoite, vocês têm serviços de diagnósticos e vocês têm serviços de estética, certo? Bom, mas só tem um prédio para todos esses serviços. Então, vocês têm o custo do aluguel, né? Mas o prédio é próprio, professor, aí eu não tenho aluguel. Mas lembre que eu falei que existe o custo de oportunidade. Então, este custo de oportunidade pode ser o aluguel que você iria receber. Mas vamos considerar que o prédio realmente é alugado. E vocês têm um aluguel de 5 mil reais por mês. Bom, e esses 5 mil reais vai ser lançado como custo para qual centro de custos? E aqui agora um novo conceito para vocês. Para qual centro de custos? O que é o centro de custos? É uma unidade produtiva dentro da empresa. Então, vocês têm um centro de custos, digamos, diagnóstico por imagem,
consultas, estética e um custo de aluguel de R$ 5.000 no local onde são oferecidos esses 3 centros de custos. Como é que eu vou fazer para atribuir um custo para cada um desses centros de custos, sendo que o prédio serve para os 3? Bom, você pode fazer de diferentes formas. Pode dividir esses 5.000 por 3, mas isso pode comprometer o resultado real de cada um desses centros de custos. Digamos que você dedique 50% do seu tempo ou da sua mão de obra para estética. E os outros 25% para cada um dos demais centros de custos. Então, talvez o mais correto seja dividir R$ 2.500 para estética, como custo de aluguel, e R$ 1.250 para cada um dos 2 centros de custos. Essa resposta, ela só vai ser possível quando a gente realmente tem esse problema para enfrentar. Você pode fazer no planejamento de uma determinada forma e descobrir que ela não foi adequada ao longo do processo, e isso é perfeitamente normal. Nós tomarmos decisões de alterar o nosso planejamento. O planejamento não é algo engessado, ele precisa ser dinâmico, precisa ser constantemente revisado. Custo contábil, como eu falei anteriormente, é onde nós temos um desembolso efetivo, ou seja, é necessário realmente pagar por aquele custo. E o custo não contábil, que não são despesas reais, pois não há desembolso. Por exemplo, custo de oportunidade. Um outro caso que é custo não contábil é depreciação. Porém, aqui nós precisamos abrir um parênteses e discutir um pouco mais sobre isso. O que é depreciação? É a perda de valor de um bem pelo tempo ou por obsolescência. Normalmente, obsolescência tecnológica. Você pode comprar aquele tomógrafo moderno, não usá-lo, e daqui a 10 anos ele vai estar obsoleto. Então, ele, nesse período, olha, ele nunca foi usado, então não teve nenhum custo de manutenção, mas teve um custo de depreciação. A legislação brasileira permite que você lance depreciação como um custo contábil quando você faz a sua prestação de conta como lucro real. Então, você tem uma empresa com CNPJ, né? Que tem um número de registro para a CNPJ e faz declaração sobre lucro real. Então, neste caso, você pode criar uma conta dentro da sua contabilidade por partida dobrada como depreciação. Digamos que no ano de 2015, vocês tiveram um lucro de 100 mil. 2016, um lucro de 90 mil. 2017, tiveram prejuízo de 50 mil. Bem, se for um lucro real, você pode deduzir desses 100 mil a sua depreciação. Digamos que nesse ano a depreciação foi de R$10.000. Então você tem agora um lucro de 90 mil. Bom, mas para onde vai esses 10 mil? Vai para o próprio caixa da empresa, ele não vai sair do caixa da empresa. No ano seguinte, você tem também 10 mil de depreciação. Então, agora o seu lucro é 80 mil. E no outro, você tem um prejuízo de 50 mil, mas a sua depreciação foi de 10 mil. Normalmente, esses resultados aqui já são colocados com a depreciação. Eu estou mostrando dessa forma para ficar mais ilustrativo. Então, neste caso, você não pagará imposto porque teve um prejuízo de 60 mil.
Para o próximo ano, sobre lucro real, você teve um lucro de 70 mil. Considerando que você não tinha colocado a depreciação ainda, agora você lançou a depreciação, vamos colocar 50 mil. 50 mil. Você tem agora um lucro de 60 mil. Então, quer dizer que você vai pagar imposto? Não. Porque no período anterior você teve um prejuízo de 60 mil e você pode utilizar este valor para abater desse lucro no período posterior. Então, você tem um crédito em função desse prejuízo de 60 mil. É assim que funciona o lucro real e é assim também que funciona para autônomos que trabalham como pessoa física. Isso é muito comum na medicina veterinária, ser um prestador de serviço autônomo, sem CNPJ, fazendo toda a sua prestação de contas no seu CPF, assim como para médicos, é comum para advogados. Porém, para pessoa física, ou seja, você está fazendo sua declaração em cima do CPF, como um prestador de serviço autônomo, você não pode utilizar a depreciação como custo. Tarefinha para casa. Vocês vão pesquisar quanto de imposto de renda contribui uma empresa sobre lucro real. Não só imposto de renda, mas contribuição sobre lucro líquido também, o CS, que contribuição social sobre lucro líquido, quanto paga de imposto de renda e quanto paga de contribuição social sobre lucro líquido. Isso é uma tarefa para vocês e vai ser cobrado na próxima avaliação. E quanto paga de imposto de renda, isso em valores percentuais, tá? De imposto de renda a pessoa física. Aqui é L. Contribuição social sobre lucro líquido. Quanto que uma empresa precisa pagar de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido e quanto uma pessoa física, um prestador de serviço autônomo, paga de imposto de renda. Tá? Então, essa tarefinha para casa para vocês. Então, a gente já falou sobre custo contábil e custo não contábil. E os custos fixos? Esse é muito simples de entender. Os custos fixos são aqueles que não variam. E os variáveis são aqueles que variam. Os custos fixos, eles não se incorporam em sua totalidade ao produto produzido. E isso tem uma relação muito próxima ao custo indireto. Vamos ver, por exemplo, vocês compraram, vamos seguir no tomógrafo. Compraram aquele tomógrafo e vocês estimaram uma vida útil dentro da empresa de 10 anos. Então, o tomógrafo que custou 500 mil reais e ele vai fazer exames de diagnóstico por imagem, em que cada exame custará 100 reais. Ok? Bom, então você não consegue lançar os 500 mil em um único exame. Um pequeno percentual deste valor será lançado em cada um dos exames para compensar aquele investimento. Então, ao longo dos anos, vocês vão recuperar os 500 mil reais investidos e, obviamente, ter lucro. Né? Obviamente não, mas esse é o objetivo. Né? Mas não pode colocar 500 mil reais. Bem, mas e o papel utilizado para imprimir esse exame? Bom, neste caso, você vai precisar utilizar todo aquele valor. Então, se o papel custou R$1, ele vai estar aqui dentro desses 100 reais.
tem duração superior ao curto prazo. Ou seja, vai ser... O que é o curto prazo? Curto prazo é quando nós temos ainda custos fixos. Então, quando não existem custos fixos, nós estamos no longo prazo. Então, o planejamento é feito no curto prazo, no longo prazo, e a execução desse planejamento é feito no curto prazo. Então, vocês têm lá o aluguel do prédio onde está a clínica por um período de 5 anos. Os custos, então, eles tinham um custo fixo. A partir do vencimento, do prazo de vencimento deste contrato, nós vamos considerar longo prazo para o aluguel. Por quê? Porque nesse vencido contrato, você pode tomar uma outra decisão de comprar o prédio, ou de mudar de lugar, ou até mesmo de voltar a alugar novamente e renovar o aluguel. Então, é um período de decisão. Há um momento que você renovar, ou comprar, ou mudar de endereço, você volta para o curto prazo, porque tem mais um período onde esse custo é fixo. Então, eles não são alteráveis no curto prazo. Poxa, mas o aluguel altera. Sim, altera, mas dentro dos termos do contrato. Então, nós temos depreciação, como um exemplo de custo fixo, seguros, impostos diretos, juros e mão de obra fixa. São alguns dos exemplos. Custos variáveis são aqueles que variam, como a gente falou anteriormente, e variam de acordo com o nível de produção. Digamos que vocês resolvem guardar o tomógrafo e não fazer mais nenhum exame. Vocês vão ter custo fixo? Vão ter o custo de depreciação. Talvez o do seguro, se continuarem pagando o seguro. Mas vocês vão ter custos variáveis? Não. Por quê? Porque vocês não vão ter energia elétrica para pagar aquele produto, para o uso daquele produto. Não terão o técnico em radiologia para operar o equipamento, né? Ou não terão o seu tempo para cada exame, para aquele equipamento. Não terão o papel para impressão. Então, os custos variáveis não ocorrerão. Mas se fizer 50 exames por dia, você vai ter um custo de X, custo variável que é X. Se você fizer 100 exames por dia, você vai ter um custo variável que é 2x. Ele aumenta e varia, ele varia de acordo com esse nível de produção. Eles são controláveis no curto prazo. Isso quer dizer que você pode simplesmente aumentar ou diminuir o custo variável na medida que aumenta ou diminui a oferta ou a produção de bens, a oferta de serviço ou a produção de bens. Eles se incorporam totalmente ao produto, como eu falei anteriormente, por exemplo, o papel que é utilizado para imprimir o resultado do exame, e ele se recompõe a cada ciclo produtivo. Você precisa daquele papel de dinheiro para comprar papel novamente, para oferecer esse serviço. Você precisa pagar a conta de energia para que a distribuidora de energia continue entregando este fator de produção para que você continue prestando esse serviço. E os custos operacionais que é utilizado pela Conab, né, a gente não vai usar tanto assim na discussão, mas são aqueles recursos produtivos que necessitam de desembolso para serem recompostos. Então, nos custos operacionais, nós só temos custo contábil no curto prazo e no longo prazo, ou seja, custos fixos e custos variáveis. Custos operacionais efetivos são todos os custos de desembolso. E o custo operacional total são os custos operacionais efetivos, mais alguns custos, como depreciação, impostos indiretos, taxas, juros e financiamento. Agora, vocês vão avaliar qual é a relação do custo operacional total com o EBIT e o EBITDA que nós conversamos anteriormente. Então, a gente vai utilizar mais esses termos aqui, EBIT
e EBITDA. Por isso não vamos usar tanto custos operacionais. E o custo total são os custos contábeis totais, aqui todos os custos contábeis, mais os demais custos indiretos, e os custos de oportunidade. E o Prolabore. Bom, agora aqui fica uma discussão. Normalmente, pessoa jurídica lança o Prolabore no custo operacional efetivo. Pessoas físicas costumam lançar o Prolabore somente aqui no custo total. E o que é esse Prolabore? Prolabore é a remuneração do ou dos proprietários da empresa em função do serviço que eles prestam junto a essa empresa. Digamos, vocês têm lá a clínica de vocês e vocês trabalham como médico veterinário dentro dessa clínica. Então, vocês vão receber um Prolabore por exercer a função dentro da clínica. Ah, mas vocês têm uma clínica, mas trabalham mesmo em outra atividade. Vocês têm uma outra atividade que os remunera, e aquela clínica é um investimento. É uma forma de você obter uma renda passiva. Tem um gestor que faz a gestão dessa empresa, tem os médicos veterinários que fazem o trabalho dentro dessa empresa, e você não se envolve com ela. Neste caso, você recebe proventos que vão estar dentro dos custos operacionais efetivos. O que é proventos? Proventos são dividendos, ou seja, participação no lucro. São dividendos, que são participação no lucro, ou juros sobre capital próprio. O que é juros sobre capital próprio? Antes de fechar o custo total, a empresa distribui, digamos que 1% do valor de cada cota, ou do relação ao percentual que cada sócio ou o sócio tem dentro da empresa, né, como forma de remunerá-lo. Digamos que vocês têm lá uma participação de R$100 mil dentro de uma empresa, e essa empresa vai repassar 1% como no ano como juros de capital próprio. Então, serão R$1.000 de custo de juro de capital próprio. Este valor, ao ser descontado esses 1.000, como vai ser, se for pago para uma pessoa física, vai ter descontado um percentual. Vai ser descontado um percentual sobre o juro de capital próprio, 27,5% em alguns casos. Mas os R$1.000 que foi distribuído vai ser descontado integralmente do lucro da empresa, e isso reduz o imposto que essa empresa vai precisar pagar. Então, uma forma da empresa economizar. E os dividendos, ou seja, aquele valor que sobrou, eles são isentos de imposto de renda, ainda são no Brasil. Existe uma discussão atualmente de tributar dividendos ou não. E essa discussão ela nunca evoluiu, ela não é de hoje, ela tem mais de uma década, pelo menos, no Brasil, de tributar dividendos. Por exemplo, se nós somos acionistas de uma empresa e recebemos anualmente ali um determinado valor, este valor ele já vem deduzido de imposto de renda, porque a empresa já retirou todas as suas despesas, em alguns casos, juros sobre capital próprio, e ela vai distribuir esse valor entre seus acionistas. Por que no Brasil não se cobra dividendos? O principal motivo, não se cobra impostos sobre dividendos. O principal motivo é que os nossos impostos já são muito elevados. Vocês vão ver que chega até quase 50% quando a gente fala em imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido. Quando a gente compara com outros países aí que esse valor não chega a 1/3, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos se cobra 30% sobre os dividendos. Qual é a vantagem de cobrar sobre os dividendos? Normalmente se paga menos imposto para oferecer bens e serviços. Isso faz com que o produto fique mais barato ao consumidor. Por sua vez,
Países que tributam dividendos não têm obrigação de distribuição por parte das empresas, como tem no Brasil, pela lei das SAs, em que cada empresa deve distribuir, no mínimo, 25% do seu lucro líquido como forma de dividendos aos seus sócios ou acionistas. Não, perdão, aos seus acionistas. Esses países não têm. Então, uma empresa que, digamos, tenha 100 milhões de reais de lucro no Brasil, ela precisa distribuir 25 milhões desses 100 milhões como dividendos. Em países onde os dividendos são tributados, como é o caso dos Estados Unidos, se a empresa tiver 100 milhões de lucro, ela não precisa distribuir nada, ela pode reinvestir totalmente dentro da empresa. Isso faz com que a empresa tenha mais caixa para investir mais em tecnologia e para oferecer o produto cada vez mais barato. Então, por isso que a gente, quando compara o preço de um produto no Brasil com o mesmo produto em países como os Estados Unidos, a gente fica chocado. Poxa, por que que um Camaro aqui no Brasil custa 60 mil dólares e nos Estados Unidos custa 35 mil dólares? Isso faz parte da explicação. Isso faz parte da implicação. Por que um carro é mais barato num país com a renda muito mais alta do que a nossa? É a forma de tributação que explica, em parte, isso. Claro que existe o lucro Brasil, que o lucro aqui costuma ser maior que em outros países. Existe a falta de concorrência. Existe a falta de cumprimento de regras por parte das instituições públicas. Ou seja, vamos imaginar o seguinte. Vocês estão participando de um jogo, tá? Eu sempre quis fazer essa atividade de sala de aula, nunca deu certo. Eu tenho que elaborar ela melhor. Vocês estão participando de um jogo. Aí eu distribuo a turma. Vamos pegar aqui vocês. Dos nomes de A até J, são um país em que há cumprimento das regras estabelecidas. Tá? Então, vocês, dentro da turma, vão começar a fazer negócios. Tá? Dos nomes que começam com A, com K até Z, a outra metade da turma, é diferente. Eu posso mudar a regra a qualquer momento e cobrar mais impostos de vocês, por exemplo, ou criar dificuldades para a produção de qualquer forma. Em qual dos dois times que vocês acham mais fácil jogar? No time 1, que as regras são cumpridas e não são mudadas a qualquer momento, ou no time B, no segundo time, em que quem está controlando o jogo pode mudar as regras. Né? Só que vocês estão jogando um contra o outro, o A jogando contra a B. Para o A, as regras permanecem sempre. Para o B, eu posso mudar as regras a qualquer momento. Vamos fazer uma enquete. Em que time vocês preferem jogar? No time A, em que as regras não alteram durante o jogo, e em que o B... E o jogo é o mesmo, tá? Eu posso mudar as regras para B, tornando o jogo mais fácil ou mais complicado. Então, vamos lá. No time A, ele vai recolher 15% de imposto. Tá? E isso vai ser até o final do jogo. O time B vai começar com 10%. Começou o jogo. 10% de imposto para o B e 15% para o A. Tá. Agora eu resolvo mudar a regra. O time B, além de 10% de imposto, ele vai ter que comprar matéria-prima só de fornecedor nacional. Tá? Ele não pode comprar matéria-prima, mesmo que mais barata, do exterior. Se ele fizer isso, ele vai pagar 20% de imposto sobre importação. E segue o jogo. Bom, continua o jogo. Agora o time B vai ter que recolher mais 3% sobre a folha de pagamentos. E segue o jogo. Agora o time B vai ter que recolher mais 2% de impostos na contratação de empréstimos. Tá? Vamos mudar a regra e assim vai. O que acontece? As empresas que estão no time A, que são dos países que as regras são mantidas, eles vão permanecer, vão fazer planejamento de longo prazo
No time B, o planejamento vai ser de curto prazo. Como curto prazo eu tenho mais investimento para diluir em menos tempo, bom, o time A tem o tomógrafo para utilizar por 10 anos. O time B, ele só olha para 10 anos, para mim é muito tempo. Eu ter que diluir esses 500 mil reais em 10 anos para A, seriam 50 mil por ano. O B diz o seguinte, não, como as regras mudam muito rapidamente, eu preciso de um prazo menor para eu conseguir um planejamento mais efetivo. Então, o meu prazo é 5 anos. Enquanto o time A tem 10 anos para diluir 500 mil, ou seja, 50 mil por ano, o time B definiu que para ele serão 5 anos. Então, isso gera um custo de 100 mil por ano. Como os exames que eles oferecem são os mesmos, o time B precisa que esse exame seja mais caro para ele ter lucro. Agora, quantas pessoas vão querer jogar no time A? Um número maior, pelo que eu vi aqui, do que o time B. Então, nós temos uma concorrência menor no time B. Quando a oferta é menor, o preço tende a aumentar. Vocês conseguirem entender a lógica do joguinho? Seria legal se a gente pudesse fazer isso em sala de aula. Eu quero montar uma dinâmica ainda para o futuro para fazer isso em sala de aula. Para ver como a importância do cumprimento de regras e da manutenção. Hoje, deixa eu abrir para vocês aqui o livro sobre legislação tributária e regime tributário no Brasil. Vou achar bem interessante. Está aqui o livro. Esse aqui é o livro, né? Consolidação Parcial da Legislação Tributária do Brasil. Esse é o livro. Ó. Estão vendo aqui o Congresso? Está aqui o livro. Ó. Vamos ver quais são as medidas dele. Ele tem 2,10 metros de comprimento por 1,40 de largura. Ele pesa 7,55 toneladas em 41.266 páginas. Legal, né? Esse é o livro da legislação tributária brasileira. Vamos ver, tem aqui uma foto com o autor do livro. Aqui está a foto, olha, está ali o autor do livro, né? Que pegou toda, parcialmente, a legislação tributária brasileira. Então, essas aqui são as regrinhas do jogo para o Brasil. E aqui está o autor do livro. Legal, né? Isso aqui eu quero, então, uma resenha desse livro, um resumo para a próxima semana, tá? Para todo trabalho valendo nota. O maior custo no mundo em relação a pagamento, não é só o imposto pago, mas para conseguir pagar o imposto é no Brasil. Aqui, uma empresa, por exemplo, que tenha 20 pessoas para fazer o controle tributário, ela faz o mesmo nos Estados Unidos com 2 pessoas. Go ahead. Seguimos, então, os custos operacionais. Qual é a finalidade? É mostrar, né, caso a empresa não tenha remuneração igual ou superior ao custo alternativo, aquele nosso custo de oportunidade, se e quando ela tem resíduo que remunera em parte o capital, o tempo, a administração e recursos auto-renováveis. Então, o custo operacional ele permite você avaliar se essa empresa está tendo rentabilidade ou não, de uma forma bem mais simplificada. Então, por isso que o EBITDA é importante. Tem empresas que elas estão dando prejuízo porque pagam muitos impostos, que têm uma depreciação muito grande, tem uma amortização muito grande para fazer. O que é a amortização? Então, o que é o EBITDA? É lucro antes dos impostos, amortização, juros, impostos, amortização, juros e depreciação, tá? Amortização, ou pode escrever, tem gente que escreve assim, lagida. Lucros antes dos juros, impostos, depreciação, amortização. Então, uma empresa pode ainda estar na fase de investimento, né, queimando caixa,
e ela vai ter uma amortização bastante elevada. Se ela tem muitos equipamentos e muitos bens, ela vai ter uma depreciação mais alta, né? Os impostos aí vai depender muito da forma de tributação e do país onde ela se encontra, e os juros também. E a gente viu qual é a importância dos juros nisso tudo. O EBITDA é Earning Before Interest and Taxes, lucros antes das taxas e impostos. Tá? E a depreciação, juros e impostos, perdão. O EBIT, lucro antes de juros e impostos, e o EBITDA é antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Tá? Isso aqui vocês tinham que saber, Francisco, que vocês fizeram um fórum a respeito disso. Custo de produção. Então, nós temos o custo fixo total, que é o somatório dos custos fixos, e o custo variável total, que é o somatório dos custos variáveis, e o custo total, que é o somatório de ambos. Aqui uma curva de evolução dos custos, né? Nós temos o custo fixo total, aquele que não varia, e o custo total que varia de acordo com o custo variável total. Então, a distância entre o custo total e o custo variável total é o custo fixo total. Custo fixo médio, o custo fixo total dividido pela quantidade, custo variável médio, o custo variável total dividido pela quantidade, e o custo total médio, ou custo médio, o custo total dividido pela quantidade. E esses conceitos serão importantes para a gente poder avaliar o ponto de equilíbrio de uma empresa. Então, a gente vai ver que, à medida que evolui a produção, o custo fixo médio tem que sempre se aproximar, quando aumenta a produção, aproximar-se e nunca chegar a zero, obviamente. O custo variável médio, ele inicialmente, ele cai quando a empresa não é eficiente. À medida que vai aumentando a sua eficiência, ela vai conseguindo produzir mais, com menos unidades por bem produzido ou por serviço ofertado, ou seja, à medida que o seu custo marginal vai decrescendo. O que é o custo marginal? O custo para se produzir um determinado bem. Ela vai caindo. À medida que esse custo marginal vai crescendo, esse custo variável médio vai subindo e o custo total médio acompanha essa curva. O que é o custo marginal? O custo marginal é o custo para se produzir mais uma unidade de bem. Então, você tem uma produção lá de 1000 arrobas, isso custa R$200 por arroba. 1000 arrobas de boi, isso custa R$200 por arroba. Para produzir 1001, como você chegou ao máximo grau de eficiência aqui, digamos que você já está no grau máximo de eficiência, para produzir mais uma, então mais uma unidade, você vai ter um gasto de 201. Para produzir mais 2 unidades, você vai ter um gasto de 202 por arroba. Isso é um exemplo, tá? Digamos que o preço da arroba seja vendida a 203, tá? Então, para produzir mais 3 unidades, você vai ter R$203 por arroba. Para produzir mais 4 unidades, você vai ter mais 4 unidades, 204. Então, aqui você já passou do ponto em que deveria. Então, o máximo que você vai poder produzir é 1004 arrobas, e isso vai atingir o seu potencial máximo a partir de uma produção como essa. Acima dessa, você vai ter uma deseconomia de escala. Ou seja, aumentou tanto a escala que o custo marginal superou o custo de comercialização do bem. Custo de produção longo prazo e curto prazo, a gente já discutiu antes. Então, no curto prazo, nós temos pelo menos um custo fixo, e no longo prazo, todos os custos são variáveis. Todos os custos são variáveis.
Investimento, então são gastos, são despesas que o empresário, a empresa ou a pessoa física incorre para que ele possa gerar produtos ou serviços, sendo que eles trazem benefícios futuros à empresa e são diluídos ao longo de mais de um ciclo produtivo. Então, investimento implica em mais de um ciclo produtivo. Então, se você comprar um caminhão para fazer a entrega dos seus bezerros, isso é um investimento, porque você não tem a intenção de recuperar todo o investimento, toda a despesa em um único ciclo produtivo. Mas a ração para esse bezerro, você precisa recuperar na venda do bezerro, para que no próximo ciclo produtivo você possa comprar ração novamente. Então, o caminhão é um investimento e a ração é um custo, é um custeio. Então, custeio é necessário se recompor no curto prazo e o investimento ele pode se recuperar no longo prazo. Então, comprar terras é um investimento, máquinas, equipamentos, imóveis e benfeitorias. Com exceção da aquisição de terras, todos os investimentos incorrem em depreciação. Tá? Todos eles vão incorrer em depreciação. Além dos custos de manutenção. A gente já vai ver isso. Capital não é necessariamente dinheiro, mas é o conjunto de bens que o dinheiro pode adquirir para servir à produção de outros bens. Embora nós tenhamos outras formas de remuneração, outras formas de pagar os custos, né, que não são dinheiro, pode-se pagar com produtos, isso é comum, né, nos contratos a termo, por exemplo, em operações de barter. Operações de barter é muito parecido com um escambo. Imagine o seguinte, vocês têm lá um determinado número de bois para pôr em confinamento, mas não tem dinheiro para comprar ração. Então, vocês fazem um barter com um frigorífico, em que o frigorífico entrega a ração para vocês e vocês entregam dentro de um contrato a termo. O que é um contrato a termo? É que são definidos termos que padronizam o produto, preço e local de entrega. Então, padroniza, não define produto, data, preço e o local de entrega. Digamos que vocês fazem uma operação de barter para entregar 1.000 arrobas de boi dentro de 120 dias em Goiânia a um preço de R$205. Então, nós temos um contrato a termo firmado entre as partes que define esses parâmetros. E antes disso, vocês recebem a ração para poder cumprir esse contrato. Então, é uma operação que não envolveu dinheiro, mas envolveu produtos. Então, houve uma troca de produtos, uma entrega antecipada do insumo para depois o contratante, né, um dos contratantes, fazer a entrega do bem ou do serviço, eventualmente. Normalmente, nós temos barter para entrega de bens. O capital pode ser fixo e circulante. O fixo está muito associado ao investimento, né? A produção por mais de um ciclo produtivo. Então, vocês vão ver que tem uma associação íntima a investimentos, construções, benfeitorias, máquinas, equipamentos, matrizes, reprodutores, animais de trabalho, pastagens, lavouras permanentes. E aqui, lavouras permanentes, pessoal, não sofrem depreciação, elas sofrem exaustão, ok? Mas o princípio é o mesmo.
O capital fixo está intimamente associado ao investimento que nós chamamos de CAPEX, Capital Expenditure. Então, vocês vão utilizar este termo, né, que está associado a investimento, que é o CAPEX. Quando a gente for fazer a análise de uma empresa, se uma empresa ela pode até não estar dando lucro, mas ela tem um CAPEX elevado, porque ela está se planejando uma expansão, isso é algo que deve ser considerado. Capital circulante, e aqui nós temos que prestar bastante atenção no capital circulante, porque ele nos dá informação de liquidez corrente. O que é liquidez corrente? É o capital circulante ou ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O que é o ativo e passivo? Ativo, bens e direitos da empresa. Passivo é os deveres da empresa com outras empresas, por exemplo, fornecedores, ou prestadores de serviços, ou qualquer outra despesa que a empresa incorre. Imaginamos o seguinte, a clínica de vocês lá tem uma despesa anual de 100 mil reais. Tá? Esse é o seu passivo circulante. São todos aqueles pagamentos que ela precisa fazer ao longo de um ano e que no total somaram 100 mil reais. Se essa empresa tiver de ativo circulante, ou seja, de entrada de dinheiro disponível, né, ou de estoques, para que no valor de 100 mil reais, ela tem 100 mil dividido por 100 mil, uma liquidez corrente de 1. Agora, essa empresa pode não ter esse valor todo, ela pode ter um valor aí de 50 mil reais. Então, vai faltar 50 mil para fechar o caixa. Provavelmente, ela vai precisar ter um giro de estoque muito mais rápido. Isso vai elevar também o seu passivo circulante. E, para compensar isso, ela vai recorrer aos famosos empréstimos. E aí, vocês vão precisar saber matemática financeira para calcular os juros. E esses empréstimos vão gerar endividamento para a empresa, o que não é de todo ruim, porque o endividamento tem um lado bom. Primeiro, mantém dinheiro, se a empresa tem dinheiro em caixa, mantém dinheiro no caixa da empresa. Se a empresa não tem dinheiro em caixa, favorece com que ela consiga atuar dentro do mercado, e também os juros dos empréstimos abatem do imposto de renda para as empresas de lucro real. Apenas para as de lucro real. As de lucro presumido não funciona. E para as empresas que estão dentro do Simples Nacional, também não é relevante como custo para bater de imposto de renda. Tem o problema do endividamento, que ele diminui a flexibilidade da empresa durante crise. Vamos imaginar o seguinte: vocês estão montaram a clínica de vocês, estão trabalhando há algum tempo, estão ganhando dinheiro, e os negócios estão indo muito bem, a economia está crescendo, está todo mundo feliz, né? Hoje nós estamos num momento de crise, mas vamos pensar o contrário, fosse exatamente o contrário. Nós teríamos o senhor mercado, como colocava o Benjamin Graham na sua obra Investidor Inteligente, que o senhor mercado, e reforçado por Warren Buffett, o Warren Buffett gosta muito de usar o senhor mercado como exemplo. O senhor mercado ele está muito feliz, porque o mercado vai muito bem, que a economia vai muito bem. Então, existe uma tendência de haver aumento de consumo e aumento de investimentos. Aí, o médico veterinário X, ou a médica veterinária X, resolve que vai pegar esse dinheiro do lucro que ela está ganhando agora, que é muito, e vai investir esse dinheiro para guardar um caixa para o futuro, para aumentar a sua liquidez corrente, e quando aparecer um cisne negro, ou seja, algo totalmente inesperado, ela ter condições de lidar com isso de uma forma mais fácil. O veterinário Y, ele resolve, diz, poxa, agora que eu estou ganhando dinheiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou financiar um carro novo para mim, vou dar entrada numa casa na praia, e vou
financiar mais equipamentos, expandir os negócios da minha clínica. Bom, ele faz isso, só que ele não faz sozinho, muitas pessoas, a maioria dos seus concorrentes vão fazer o mesmo, porque ficam com medo de andar para trás, e um ou outro, por vaidade, pensa, não, vou aproveitar agora para ter aquele carro que eu sempre quis, o apartamento que eu sempre quis, aproveitar que eu estou ganhando dinheiro agora. E com esse lucro que está acima do normal, né, um lucro super normal, eles geram dívidas, aproveitam o lucro para gerar dívidas. Sempre depois de um período bom da economia virá uma crise. A gente nunca sabe quando ela virá. Nós estamos numa crise sem precedentes neste século e talvez nos últimos 80 anos. É uma crise econômica sem precedentes e a tendência é que ela continue piorando, né? Não tanto de forma talvez não tanto de forma global, mas os efeitos dela ainda persistirão por bastante tempo. Nós vamos ver as famílias em progressivo corte de despesa por algum tempo ainda. Mas um momento essa crise vai passar e vão se recuperar. Neste momento de crise, quem sobrevive? Quem se mantém no mercado? Aqueles que tinham caixa. Então, uma das coisas boas da crise é que ela exclui aquelas empresas que não se prepararam para ela. Ela tira fora do mercado aquelas empresas que não se prepararam e mantém as mais bem preparadas, que têm mais caixa, que têm um modelo de governança mais adequado, e essas empresas vão prosperar mais no futuro. Então é muito importante uma empresa ter caixa, porque haverão crises. Eu me lembro que eu falei no ano passado, disse, pessoal, vocês ainda têm, com certeza, uma vida, em média, de produção de 50 anos. Nesses 50 anos, vocês vão ver pelo menos 8 crises, sendo dela que pelo menos, talvez em torno de 3 serão muito graves. Bom, essa já é a primeira, pessoal. Faltam 7 crises e pelo menos mais 2 graves nos próximos 50 anos. Então, por isso é importante uma empresa ter caixa. Quem vai se dar bem? Aquela veterinária X, a médica veterinária X, que guardou recursos para atravessar a crise que em algum momento virá. Para quem trabalha com investimentos, é a mesma coisa. A gente sempre mantém uma parte do capital em algo que dá bem pouco lucro, ou que às vezes dá até prejuízo, né, mas que é extremamente seguro. Por que o Japão vende títulos da dívida pagando juros negativos? O que significa isso? Que se você emprestar R$100 hoje para o governo japonês, ele vai te pagar de volta, daqui a um ano, R$ 99,50. Mas então por que eu faria isso? Para ter o dinheiro em um local seguro. O governo japonês nunca deixou de pagar suas contas, assim como o governo americano nunca deixou de pagar suas contas. Ah, professor, mas não seria mais interessante eu colocar na Argentina, que paga 15% ao ano? Se eu coloco R$100 hoje, daqui a um ano eu vou ter 115. Você pode fazer as duas coisas, né? Ou pode fazer só uma delas. Só que a probabilidade de não ser pago pela Argentina é dezenas de vezes superior a de não ser pago pelo Japão. E aí tem que avaliar o risco, se vale a pena colocar, por exemplo, meio a meio, ou colocar 90% na Argentina, no Japão, ou 10% na Argentina. Tudo depende do seu perfil de risco. Eu gosto de arriscar, meu negócio é cassino. Põe tudo na Argentina, ou põe 90% na Argentina. Não, eu gosto do meu dinheiro. Eu sigo as regras básicas dos negócios. Quais são as regras? Primeira, jamais perder dinheiro. Segunda regra, jamais descumprir a primeira regra. Então, eu sigo as 2 regras de ouro dos negócios. Então, eu vou investir em ativos que me dão menor risco, embora menor lucro. Primeira coisa que a gente precisa é defender o patrimônio da empresa, o nosso patrimônio. Segundo, buscar rentabilidade. Então, são os 2 passos. Capital circulante está intimamente relacionado ao custeio, ele tem que se recompor no curto prazo, né? Você até pode passar um ano sem comprar equipamento novo, 2, 3, né?
mas sem custeio a empresa não consegue se manter. Então, por que é importante conhecer custos, não só no agronegócio, mas em qualquer atividade econômica? Primeiro, conhecer a rentabilidade da empresa, saber se ela está saudável ou não, seu desempenho econômico. Tomada de decisão por parte do empresário. Para a tomada de decisão, o maior número de variáveis leva uma decisão, uma melhor decisão, embora nunca uma decisão perfeita, por causa da racionalidade limitada que eu falei para vocês anteriormente, e vocês vão ouvir falar muito na racionalidade limitada. Formar markup. O que é markup? Margem de ganho. Markup, margem de ganho. Não é necessariamente lucro. Vocês têm um produto que custa até chegar, custa para ser entregue para o próximo segmento da cadeia produtiva ou da cadeia de serviços, ele custa R$50. Então, aqui estão todos os seu custo total, incluindo seu prolabore, custo de oportunidade. Você quer ter um markup de R$5. Então, você vai vender a 55. Na maioria das vezes, dentro do agronegócio, é difícil de nós conseguirmos estabelecer um markup anteriormente, porque as empresas do agronegócio são tomadoras de preço. Se você vai numa loja de roupas ou calçados, quem é que define o preço? O dono da loja. Agora, você tem boi, frango, soja, milho, algodão, madeira para vender. Quem é que define o preço? É o comprador. Então, a gente tem um mercado de concorrência perfeita, que são aqueles em que o comprador define o preço, como a produção de commodities, ou nós temos um mercado de concorrência imperfeita, que quem define o preço é quem está ofertando aquele produto. Esse perfeito e imperfeito é mais um termo conceitual, porque perfeito são produtos em que todos os geradores daquele produto ou serviço, né, todos os produtores, têm, em tese, as mesmas informações. Então, por isso, é um mercado de concorrência perfeito. E o mercado de concorrência imperfeita, por exemplo, você não sabe quanto custa para o lojista colocar o sapato na vitrine para fazer a venda. O concorrente dele não sabe. Mas a gente sabe, por exemplo, quanto custa pode calcular para qualquer um quanto custa a produção do seu boi, do seu frango ou da sua soja. Isso é um conceito teórico, a gente sabe que não é tão simples assim. Quem determina o preço da venda do meu produto, né? Normalmente, quando a gente está trabalhando com commodities, é o comprador. Qual o preço que você vai vender o produto? Então, é importante saber o custo para poder saber o preço de venda. Como posso fazer para aumentar o preço de venda do meu produto? Se você conhece de forma pormenorizada o seu custo, você sabe onde estão os gargalos e como otimizar os fatores de produção para que o seu custo total médio seja menor. Os custos decorrentes da disponibilidade de recursos da produção. Conservação ou manutenção. E a gente vai ver logo a seguir quais são os parâmetros que podem ser seguidos. Depreciação, que vocês já viram a aulinha que eu mandei gravada. Remuneração do capital e remuneração da terra. Depreciação a gente vai pular, porque como nós vamos ter só uma aula para discutir a revisão de custos, a de depreciação, vocês receberam o vídeo. Então, todos esses aqui são relacionados ao CAPEX, né, investimento. Conservação e manutenção. Varia dependendo do tipo de bem, né, da natureza do bem.
ele pode, atualmente estão se falando em 3 a 10% do valor do bem, quando a gente fala em máquinas, implementos agrícolas, e de 1 a 2% quando estamos falando de benfeitorias. O que são benfeitorias? Benfeitorias são obras de engenharia que servem ao processo produtivo. Então, você tem um curral, uma sala de ordenha dentro de uma fazenda, isso são benfeitorias. Reformas não são contabilizadas como manutenção, porque reformas são investimentos. Então, você tem lá, digamos, um equipamento que vale 50 mil reais e ele está dando para você uma depreciação de 2 mil, uma depreciação de 2 mil e um custo de manutenção de 5 mil. Que manutenção e conservação de 5 mil reais. É 10%, está dentro do valor aqui. Mas esse é um valor expressivo ou não é? Depreciação é um dinheiro que fica no caixa da empresa. Manutenção é um dinheiro que sai, é um custo contábil de desembolso, né? Ele realmente sai da empresa. Talvez seja o caso de investir em manutenção. Digamos que vocês resolvam colocar aqui 20 mil reais na reforma desse bem. Então, o bem que antes valia 50, agora vale 70 mil reais. A sua depreciação agora, com este valor, ela subiu, aumentou aqui para R$ 2.800 de depreciação, ou seja, o dinheiro que vai ficar dentro do caixa da empresa, mas a sua manutenção caiu para R$ 2.100. Então, agora vai passar a sair de dentro do caixa da empresa, ao invés de sair 5 mil, vai sair R$ 2.100, e você ainda vai ter a vantagem de aumentar, não sei se é uma vantagem, talvez não dê para classificar dessa forma, né, mas se for lucro real, um abate de impostos um pouco superior. Embora aqui abatesse 7 mil, e aqui abate 4.900. Vai ter um menor abate de impostos, mas é menos dinheiro saindo dentro da empresa. Aí, somente uma avaliação detalhada vai poder dizer para você se vale a pena fazer essa reforma, se vale a pena manter como está, ou adquirir um bem novo. Então, nós temos um trade-off entre conservação e manutenção, quando a gente fala em máquinas e equipamentos, à medida que nós temos uma depreciação mais alta, no caso, quando a gente fala sobre depreciação acelerada, no início, naquela aula gravada, que é no início do processo, nós temos um custo de manutenção mais baixo. Você compra um carro no valor de 80 mil reais. Ele sai da loja valendo, sei lá, 10% a menos. Então, ele teve um custo de depreciação bem alto. Mas, ao momento de sair da loja, qual foi o seu custo de manutenção? 0. Ele saiu da loja com uma despesa de 8 mil. Digamos que chegou na primeira revisão, tá? Perdeu 8 mil até a primeira revisão. E a manutenção foi de R$1.000. A última revisão, depois de 5 anos, já está lá em 5 mil, mas agora a depreciação está em R$1.000. Então, nós temos um trade-off entre conservação e manutenção. E isso é importante para tomar decisão. Depreciação, vocês já viram a aula, então a gente vai pular essa parte. Vai virar aula gravada. E vamos direto para a rentabilidade do capital fixo. Rentabilidade do capital fixo é um custo de oportunidade, ou seja, ele não é custo contábil, ele é um custo não contábil. Tá sendo um contábil serve para quê? Para você avaliar o desempenho daquele centro de custos. Então, como é que nós calculamos receita do capital fixo?
é o valor atual do bem vezes uma taxa definida por você, que está fazendo o controle desse planejamento, dessa empresa. Como é que nós calculamos o valor atual do bem? Pega o valor da compra do bem e soma todas as depreciações. Então, se é uma empresa, se a empresa tem um bem há 3 anos, vai somar a depreciação do ano 1, do ano 2 e do ano 3. Se a empresa tem 5 anos, do ano 1, 2, 3, 4 e 5. E vai subtrair isso do valor inicial. Então, se o valor inicial era de 100 mil e nos 3 primeiros anos perdeu 35 mil, o valor atual do bem será 100 mil menos 35, ou seja, 65 mil. Se for uma taxa de 1%, nós vamos ter, então, R$ 650 de receita do capital fixo. Vai para onde essa receita? Para lugar nenhum. Não vai nem para contabilidade e nem é desembolsado. Mas este valor serve para você poder comparar o desempenho dos diferentes centros de custos. Esse dinheiro poderia estar entrando no caixa da empresa ao invés de saindo, por isso que é um custo de oportunidade. Receita do capital circulante. Agora eu vou abrir o Excel aqui para a gente fazer de uma forma diferente. Já só um momentinho aqui que eu tinha esquecido de abrir o Excel, mas isso é rápido. Vamos lá. Nós temos o período, capital circulante, que vai cobrir o nosso passivo circulante, a taxa de juros, capital inicial, capital acumulado e a remuneração do capital. Melhor comentar um pouco aqui, caso esteja difícil para vocês verem. Vamos colocar aqui para o ano 2020. Vou botar 2020. Vou botar 2021, como se fosse uma projeção. Janeiro, fevereiro. Faz o seguinte agora. Já puxa todos os meses. Digamos que em janeiro a empresa teve uma despesa de 15 mil reais. A taxa de juros que vocês definiram é de... Quem define a taxa de juros? Quem está elaborando o projeto. De 0,2% ao mês. O capital inicial entrou com 0. Iniciou o primeiro ano em janeiro, o capital inicial é 0. A remuneração, agora nós vamos calcular a remuneração do capital, que vai ser esse capital o capital, perdão, nesse aqui vai ser o capital, deixa eu fazer o capital acumulado primeiro, 15 mil mais o capital inicial, que é 0. A remuneração do capital vai ser 15 mil vezes a taxa de juros. Pronto, 30 reais. Agora, no segundo mês, em fevereiro, nós tivemos uma despesa de 20 mil. A taxa de juros vai ser sempre a mesma, tá? Vai ser sempre igual à primeira aqui. Então, mais casas. Pronto. Esse sempre 0,2%. Agora, nós temos um capital inicial, que é o valor acumulado do período anterior. Que é, no caso, 15 mil. Agora, nós temos o somatório do capital acumulado de fevereiro
Perdão, aqui tem uma falha aqui. Mais vezes 1, dá para fazer assim, C2. Não. Pronto. O capital acumulado aqui é R$15.000. R$15.030. Agora, no segundo mês, nós vamos ter um somatório desses dois. Aí seguimos os despesas 30.000, 20.000, 15.000, 15.500. Eu vou repetir os valores aqui para a gente ir mais rápido. Fazer outros valores quaisquer para a gente ir mais rápido. E agora nós só aumentamos o valor para todos daqui. Nós vamos ter uma soma do valor de remuneração, que é R$ 2.913,84. O que significa isso aqui? Esse é o custo de oportunidade. Se ao invés desse capital ser aplicado na produção, ele tivesse sido investido no banco, teria em torno de R$ 2.913. Essa é a remuneração sobre o capital circulante. Na planilha que vocês têm disponível, isso já está pronto, é só preencher os dados. Essa remuneração do capital circulante, gente, é igual ao custo contábil da empresa de vocês. Então, essa empresa aqui que tem R$ 40.155 de capital circulante, este mesmo valor deve ser o custo contábil da empresa. Rentabilidade da terra, também custo de oportunidade, pode ser por arrendamento ou pode ser por remuneração monetária. Quando é que usa um ou usa outro? Escolha de vocês. Como a gente como se sugere fazer? Arrendamento, quando essa terra ainda tem possibilidade de valorização imobiliária e você não quer considerar, então, a possibilidade de venda imediata. Remuneração monetária é quando essa terra tem pouca probabilidade de valorização imobiliária, então você poderia vendê-la a qualquer momento sem ter variação no valor da venda. Digamos, uma terra... Aqui no Piauí ainda existe muito valor, muita remuneração, muita possibilidade de ganhos imobiliários. Então, sugeria arrendamento. Paraná, por exemplo, que os preços das terras já estabilizaram, poderia se fazer através de remuneração monetária. Mas é sempre bom perguntar para a pessoa que contratou o projeto qual dos dois ela prefere. Uma vez que é um custo de oportunidade, ele serve somente para parâmetros de comparação, se é melhor produzir ou se é melhor arrendar a terra. Receita, nós vamos ver o que é receita. Receita é o resultado obtido da comercialização de bens ou serviços, né? E ele é descrito em valores monetários. Tudo que é vendido, transferido ou consumido dentro de uma empresa agrícola. É o preço unitário vezes a quantidade produzida ou a quantidade de serviço oferecido. A receita secundária são aquelas receitas que estão associadas à receita principal. Por exemplo, nós temos uma empresa de produção de leite. O que vende uma empresa de produção de leite, pessoal? Leite. Não é isso? Mas o que mais ela vende? Se alguém pensou queijo, iogurte, creme de leite, pensou errado. Uma empresa de leite vende leite, mas não vende esses outros produtos. Quem vende esses outros produtos é uma empresa de laticínios. Tá, mas uma empresa de produção de leite pode vender o que mais, então, professor?
Bom, ela pode ter um biodigestor e vender energia como receita secundária, através da produção de energia do gás metano, com gás metano. Ela pode vender genética, animais de descarte. Então, são outras receitas secundárias que podem estar associadas. Receita secundária equivalente produto. Transforma-se a quantidade do produto principal em equivalente produto. Para isso, a gente tem que somar todas as receitas secundárias e dividir pelo preço unitário do produto principal. Por exemplo, essa aqui é uma empresa que vende 500 mil quilos de leite por ano, mas também vende 21 novilhas e 30 bezerros. Então, soma a receita, as receitas secundárias, novilhas e bezerros, e dividir pelo preço do leite. O preço do leite, que é a receita principal, 60 centavos. Então, nós temos um somatório de 36 mil reais de receita secundária, dividido por 60 centavos do produto principal, nós temos 60 mil litros ou quilos de leite equivalente produto. Nós pegarmos os 500 mil que ela produzia anteriormente e somarmos, nós teremos 560 mil quilos de leite multiplicados pelo preço unitário, uma receita de 336 mil. O resultado aqui é o mesmo, só que agora nós temos um único produto que está sendo calculado e não 3. Equivalente receita, você vai somar a receita das receitas secundárias, né, o valor obtido nas receitas secundárias, e dividir pela quantidade produzida. Esse é um método secundário, assim, eu recomendo primeiro fazer o equivalente produto, mas ele pode ser utilizado também. Então, 36 mil reais de receita secundária, dividido por 500 mil quilos de leite, isso dá 7 centavos. Aí a gente soma esse valor ao preço do leite. Isso aqui, sim, pode gerar um pouquinho de confusão, porque antes você tinha um leite de 60 centavos, e quem define o leite é o mercado, e agora você está definindo o preço do leite em razão do seu equivalente receita. Então, nós temos um preço de 67 centavos, o resultado é o mesmo. Vocês podem utilizar entre os dois, embora eu prefira o primeiro quando estamos falando de commodities. E a receita principal, o que ela é? Variação, ainda, perdão, dentro da receita, a variação do inventário pode ser considerado como receita. Uma empresa que iniciou há pouco tempo, comprou novilhas para produção de bezerros, né? Então elas vai ter que colocar em serviço, né, essas novilhas para elas conceberem, depois gerarem os bezerros e eles poderem ser comercializados como animais para abate, já como bois para abate. Isso vai decorrer mais de 1000 dias, ou seja, nesse período a empresa não vai ter uma receita em valores monetários, mas ela pode ter também, nesse período, e terá nesse período, uma variação do inventário. Então, só que isso aqui, gente, é somente para controle da empresa. Então, vamos que essa empresa passou de 200 novilhas em um ano para 400 animais em 3 anos. Essas novilhas, elas eram novilhas, agora são vacas, e isso faz com que exista uma variação no inventário, sem falar, obviamente, dos animais que vieram a nascer. Não deve ser computada para a declaração de impostos, senão vão pagar imposto sobre aquilo que não gerarem. Então, aqui um exemplo, 10 vacas em 2018, valendo 30 mil reais, mais 5 novilhas, mais em 10 mil, 4 bezerros por 4 mil, total de 44 mil reais. No período seguinte, nós temos um inventário com 39 mil reais para 13 vacas, 8 mil reais para 4 novilhas e 4 mil reais para bezerras. Nós temos, então, agora um inventário de 51 mil, subtraindo um pelo outro, 7 mil reais de diferença de inventário. Então, a empresa pode não ter tido lucro esse período, mas aumentou o inventário. Também tem empresas que fazem isso em função da valorização da terra.
As receitas secundárias que são comuns a mais uma atividade devem sofrer rateio, ou seja, deve ser distribuído proporcionalmente a cada um dos centros de custos. E essas receitas podem ser sobra de materiais, receita não operacional ou não recorrente, ou aquela que não se repete, né? E receita financeira por prestação de serviço. Agora, nós vamos falar sobre ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é a quantidade produzida de bens em relação ao seu preço de comercialização, em que a receita total se equivale à quantidade total produzida. A quantidade total produzida que dê viabilidade econômica a esse produto. Em resumo, é a quantidade mínima que uma empresa precisa produzir para cobrir todos os seus custos e ter um lucro normal igual a zero. Lucro, perdão, em relação à redundância, todo lucro normal é igual a zero. Como é que nós calculamos? Custo fixo total, ou seja, somatório de todos os custos fixos, dividido pelo preço unitário do bem ou do serviço no mercado, menos o custo variável médio deste bem. Então, quais desses valores que nós temos maior gerência? O preço, definido pelo mercado. Custo variável médio vai depender da quantidade que eu conseguir produzir. Se aumentar a produção, nós teremos um custo variável médio maior ou menor, dependendo da eficiência da aplicação daqueles recursos, daquele capital para a produção. Já o custo fixo total é o que nós temos maior gerência. Então, quando uma empresa ela tem um custo fixo total baixo, ela tem mais flexibilidade. Então, a gente pode até ver um exemplo. Digamos que uma empresa tem um custo fixo total de R$100.000. O seu preço, o preço do produto é R$50. O seu custo variável médio é 30. Então, nós vamos ter 100.000 dividido por 20. Nós vamos ter aí, então, uma quantidade produzida necessária de 5.000. De R$5.000. Se nós reduzirmos esse custo fixo para 50.000, para 50.000, com os mesmos parâmetros, 50 menos 30, nós vamos ter uma necessidade de produção de 2.500 unidades. Como é que eu posso fazer isso? Reduzir os custos. Otimizando melhor os fatores de produção e algo que tem sido discutido muito no Brasil e que avançou bastante, que é a terceirização. Terceirização de bens e de serviços, né? Então, contratar terceirizados para oferecerem esse serviço vai aumentar um pouco o seu custo variável médio e precisa avaliar se isso compensa ou não. Muitas empresas estão buscando serviços terceirizados. Uma das mais antigas a fazerem isso são as transportadoras, que elas oferecem o serviço de logística, mas não têm os caminhões. Por quê? Porque os caminhões geram necessidade de depreciação, conservação, manutenção desses bens e a remuneração do contratado, no caso do motorista, e todos os encargos trabalhistas que isso incorre. Por isso, as principais transportadoras brasileiras têm uma boa parte da frota terceirizada, com prestadores de serviços, por vezes, autônomos ou transportadoras de menor porte. Elas querem ganhar pelo serviço e não sobre o seu investimento, sobre esses investimentos. Então, se o ano vai ruim, ela deixa de contratar caminhoneiros e caminhões, né, carretas. Se o ano está indo bem, ela busca contratar mais prestadores de serviço. E isso dá flexibilidade à tomada de decisão.
Então, aqui só para mostrar que o valor da produção, quando atinge o ponto de equilíbrio, se iguala ao custo total. Se nós tivermos uma quantidade produzida acima daquela definida como ponto de equilíbrio, nós vamos ter um lucro super normal. O que é o lucro super normal? Aquele lucro que é superior a zero. Então, ele compensou todos os custos fixos e variáveis, custos contábeis e não contábeis, e ainda mostrou um resultado acima de zero. O lucro normal é um lucro igual a zero. Então, aqui, poxa, mas zero é bom? Zero é bom. Zero cobriu seus custos de oportunidade, seu prolabore, e cobriu todos os seus custos fixos, variáveis, contábeis e não contábeis. Ponto de fechamento é quando a empresa consegue cobrir os seus custos variáveis, mas não consegue cobrir integralmente os seus custos fixos. Ela continua conseguindo recompor os seus investimentos, o seu custeio, mas não consegue recompor plenamente seu custo fixo. Ela consegue continuar trabalhando, mas aumentando os seus custos fixos, porque aqueles custos fixos que não foram pagos terão que ser pagos no futuro. E prejuízo é quando a empresa realmente está próxima a fechar ou já está fechando, é quando ela não consegue mais recompor nem mesmo os seus custos variáveis, quiçá os seus custos fixos. Neste caso, ela não consegue cobrir o seu custeio para o próximo ciclo produtivo e não tem mais como produzir conforme anteriormente, e isso vai gerar um aumento ainda maior nos seus custos fixos, um aumento no seu custo variável médio, tornando praticamente inviável a manutenção da empresa. Então, aqui, falar de forma mais detalhada, esse modelo. E o nível ótimo de produção. Para finalizar, o nível ótimo de produção é quando as curvas de curto prazo, né, a expansão da empresa, chega um momento em que expandir ainda mais irá levar uma redução na lucratividade da empresa ou até mesmo um prejuízo da empresa. Então, isso é o que nós chamamos de ganhos de economia de escala. Se uma empresa chega a um determinado tamanho, ela não consegue aumentar mais seu lucro sem expandir. E isso é comum para todas as empresas. Chega um tamanho, um momento que a empresa, para continuar tendo lucratividade frente à concorrência e se manter no mercado, ela precisa expandir. Por isso, muitas empresas são vendidas, mesmo dando uma alta lucratividade, porque o gestor ou os gestores veem como muito difícil a gestão dessa empresa num modelo maior. Isso a gente pode pegar, por exemplo, no Brasil, um exemplo recente foi a Wine. A empresa de clube, o maior clube de vinhos do mundo, ela começou pequena, como um grupo de amigos, e foi expandindo, e chegou no momento que, para continuar tendo lucro frente à concorrência, ele precisava de expandir esse mercado. Como é que ele fez essa expansão? Vendendo parte da empresa, conseguindo novos sócios com bastante capital, para que isso pudesse expandir. Então, hoje, o Alcolumbre não é, agora me esqueci o nome, o Alcolumbre é senador. Esqueci o nome do fundador da Wine. Mas o fundador da Wine tem apenas 9% das ações, e esses 9% das ações são milhares de vezes superior ao que ele tinha quando tinha 100% da empresa. Então, hoje, com 9%, ele tem muito mais do que tinha quando é 100%. Qual é o principal fator limitante dos ganhos de economia de escala? Capacidade de gestão. Todos têm um limite. E é importante saber reconhecer esse limite. Quando você passa do limite da sua capacidade de gestão, você deve contratar um gestor com possibilidades maiores, né?
um limite maior. Ou você deve parar de expandir a empresa, porque entrará em deseconomia de escala, quando você começa a ter prejuízo. Então, aqui é o nível ótimo, você tem o máximo ganho de economia de escala, passando desse ponto você tem deseconomia de escala, que são várias curvas de curto prazo para uma curva apenas de longo prazo. Os queridos, por hoje era isso. Nossa aula se encerra por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o e-mail, ok? Obrigado pela atenção.